Então, antes de falar como chegamos à construção do Águas de Aruanda, preciso falar sobre a minha história mediúnica, de forma breve, mas tem uma grande importância na história da edificação do Águas de Aruanda. Então começa quando eu criança, dos 5 até mais ou menos os 9 anos, que todas as vezes que minha mãe apagava as luzes do quarto, enfim, do apartamento para dormir, eu enxergava muito nítido espíritos que queriam conversar comigo. Então, para mim era muito desafiante toda essa situação, porque eu não tinha nenhuma base espírita, umbandista, candomblessista, enfim. E aí, minha mãe deixava a luz do corredor sempre acesa para verificar se diminuía, abrandava dentro de uma lógica ali que a gente tinha dentro de casa. Então, isso daí foi mais ou menos os 9, 10 anos de idade. E aí foi quando começou a acessar isso. Então, não tinha mais acesso a essas visualizações, digamos assim. Eu nasci no interior de Sergipe, Frei Paulo, uma cidade que na época ainda era menor, com poucos recursos, no sentido espiritualmente falando. Eu tinha alguns ataques noturnos, que na época já eram projeções astrais, desdobramentos, catalepsias, crises de sonambulismo, porque eu acordava, andava pela casa, minha mãe me seguia sempre e ficava rezando. Às vezes eu passava a madrugada toda com essas questões espirituais, mas na época ela também não tinha esse conhecimento espiritual, né? Minha formação sempre foi católica, da família toda, e tinha uma benzedeira que morava vizinha, que me dava assistência espiritual. A benzedeira, Dona Dionélia, ela parecia assim o arquétipo de uma preta velha. Então eu digo que eu sempre convivi com uma preta velha, isso que me deu a minha guarnição nesse sentido espiritual. Eu morava em um condomínio muito arborizado. De vez em quando, eu tinha uma intuição de pegar algumas plantas e flores e fazer banhos. Então eu espontaneamente pegava rosas brancas, rosas amarelas, fazia banho e tomava. Minha mãe, ela não entendia muito, mas ela respeitava ali aquela minha intuição. Então essa foi a minha história da infância, início da adolescência. Mas diante da necessidade de cuidar da espiritualidade, eu andei muito com as freiras. Eu lembro na época das Doroteias, muito forte a história da minha vida, do Padre João Lima Feitosa, que era o padre, e eu comecei a dar aula de catecismo. Aquilo dali foi me aliviando, a ler a Bíblia, e aos poucos eu fui ingressando mais nessa parte católica, de fazer leituras na igreja, as pessoas me conheciam por isso. Isso foi tranquilizando minha mediunidade, foi amenizando, mas sempre com essas questões. Até os 14 anos, principalmente, à noite era que se agravava. Eu tinha os acessos, via as pessoas, apontava, às vezes chorava. Minha mãe dizia: quem é que você está vendo? E eu via sempre um casal, via como aquelas roupas antigas, e ela dizia: não tem ninguém aqui não. E ela ficava rezando com o terço, e ela sempre me dizia que não levava para nenhuma casa, porque ela às vezes tinha medo de passar a acreditar, e ela queria seguir mais essa linha católica. Mas eu já tinha esse suporte da benzedeira, e hoje, com o meu contato com o Pai Benedito, mais ostensivo com essa questão dos benzimentos, eu entendo perfeitamente o poder que aquilo trouxe para mim, principalmente para as curas. Ao iniciar a vida adulta, digamos assim, né, com uns 19 anos, mais ou menos, eu já percebia novos movimentos da espiritualidade por meio de alguns insights, de algumas visualizações novamente. Parecia que a minha clarividência tinha aberto novamente e que talvez ali seria de forma diferente. Aos 23 anos, eu conheço o Fábio, e aí Fábio, ele me apresenta ao Santo Daime. Eu voltei para Aracaju e vim para Aracaju com 18 anos, quando ingressei na Renovação Carismática. Conheci o movimento, e aquele suporte espiritual da Renovação Carismática, ele era um pouco diferente, então eu passei
a ter mais controle diante dessa mediunidade, com a questão do Espírito Santo, do repouso no Espírito, de falar línguas, aquela questão toda muito forte com os anjos, com os arcanjos, que eu tenho essa conexão com Nossa Senhora, Maria, minha Mestra Maria. Então minha conexão espiritualmente falando começou muito forte com a energia crística, com a energia mariana. E diante de várias vidas minhas, que fui padres, em várias vidas que foram reveladas já. Então eu tenho essa força, esse contato. Quando aqui em Aracaju eu comecei essa parte espiritual, tive acesso ao kardecismo, comecei a ler e a entender melhor essa questão aí de vidas passadas. E aí foi que as coisas foram se encaixando, porque em determinado momento da minha vida eu queria ser padre. Eu iria para uma congregação vocacionista, diante das freiras que eu andava. Mas aí veio uma amiga minha, espírita, e disse assim, você vai de novo ser padre? Foi que caiu a ficha, que eram acessos de vidas passadas que eu estava ainda naquele desenvolvimento mediúnico, espiritualmente falando. Depois eu ingressei, conheci uma igreja do Santo Daime, e logo me fardei numa igreja do Santo Daime, e foi quando eu conheci Tiago, e lá começamos a ter esses acessos, espiritualmente falando, e que foi uma quebra de paradigmas para mim, porque eu vinha de uma formação católica e passei então a verificar, né, e abriu mais mediunicamente, começaram a chegar os caboclos, pretos velhos, orixás, seres que eu até então não conhecia e foi apresentado. E no Santo Daime existe a consagração da ayahuasca, em que nós passamos mais ou menos uns 10 meses ali nas ritualísticas quinzenais de concentração do Santo Daime. Foi quando nós fomos convidados a uma ritualística de Jurema Sagrada. Eu lembro sempre que tem uma sessão que nos convidaram de Umbanda e eu morria de medo assim, não, Umbanda eu não vou não, porque eu acho forte. Quando nós fomos convidados à Jurema Sagrada, até Fábio, no dia dessa ocasião em específico, ele disse assim, eu acho melhor a gente não ir não, acho melhor a gente comer uma pizza, ir para outro lugar, não ir para essa ritualística. Mas algo dentro de mim dizia assim, vá, vocês têm que ir porque vai ser algo divisor de águas mesmo. E foi nessa sessão de Umbanda que eu fui com o Tiago, que até a gente ficou em dúvida se ia comer uma pizza ou se iria para essa sessão aí. E aí quando chegamos, tudo aconteceu. Parece que todos estavam esperando. Minha primeira incorporação foi Pai Benedito. Eu lembro que Tiago foi Dona Sete, né? E eu fui Pai Benedito. E então nessa ritualística de Jurema Sagrada, parecia que tinham aberto a tampa da minha cabeça. E eu tive a manifestação praticamente de todos os orixás. Quase todos os orixás. E isso eu nunca tinha consciência que eu poderia manifestar, incorporar, qualquer outro tipo de manifestação, eu nem tinha consciência disso. E simplesmente meu corpo começou a ficar adormecido, eu comecei a não ter mais a administração do meu corpo e vieram. Logo depois, o dirigente do centro, né, eclético Caboclo Itaçucé, disse, você precisa procurar urgentemente uma mãe de santo. Você precisa urgentemente procurar uma ajuda espiritual, porque o que você aconteceu, meu irmão, o que foi isso? E então eu fui à mãe de santo, Alfabegi, e então Alfabegi, ela tira o jogo de búzios, ela faz o jogo de búzios, e no jogo de búzios foi até uma ocasião assim que chega até a ser um pouco engraçada e ao mesmo tempo tensa, porque ao jogar os búzios, ela teve um susto e na época eu não entendia muita coisa. E ela se levantou da mesa e disse, eu preciso falar com o Dofono. E aí precisava falar com o outro dirigente da casa. Eu disse, meu Deus, ela viu a morte aqui, viu a minha morte aqui, viu alguma coisa ruim. E aí foi quando ela chamou o outro zelador, ele visualizou, ela disse, olha, ele é filho de Exu. E então, eu, ao escutar Exu, eu associei logo, eu disse, meu Deus, eu sou filho do diabo. Eu sou filho do demônio, porque assim era o sincretismo de forma ignorante. E ela diz assim, olha, você é filho do orixá Exu, pesquise sobre isso, porque acredito que você vai ter uma longa jornada a partir de agora. E então fui pesquisar e fui me tranquilizar de observar que existia um sincretismo maldoso. E aí eu tive uma experiência, logo em seguida, que eu desdobrava e até então eu já tinha incorporado, a minha primeira incorporação de guia espiritual foi da Pombagira, Rainha das Sete Encruzilhadas, que a gente chama carinhosamente Dona Sete. E eu tive esse desdobramento, essa projeção, em que eu chegava em uma casa de taipa e ao abrir a porta, imediatamente eu já me deparava com ela.
e ela abria uma outra porta, né, como se fosse, não era nem porta, era uma cortina, um cortinado. Ela abria o cortinado e dava acesso a um grande salão em que existiam vários Exus. Exu Capa Preta, Exu, vários Tranca-Ruas, Exu Morcego, Sete Navalhadas, várias Maria Padilhas, enfim. Era uma legião de Exus, guardiões e pombagiras e Maria Padilhas. E eu seguia no meio, estava vestido de branco, com minha cabeça raspada. E lá na frente tinha um ser, um negro, forte, alto, sentado em um trono parecido com o que eu estou sentado aqui. E até então não tinha associado que seria o Orixá Exu. Então ele chegava, ele aqui, eu me ajoelhava aqui, baixava minha cabeça. Quando eu baixei minha cabeça, ele pegou uma navalha e cortou minha cabeça. No que ele cortou minha cabeça, eu sentia o sangue escorrendo e ia pingando em uma tigela. E aí ele disse que ali eu estava pronto. E aí eu relatei à mãe de santo que tinha ocorrido. Ela disse, olha, isso daí é muito sério, precisamos então chamar um babalorixá de Salvador, porque em Aracaju a feitura de um filho de Exu não era algo comum. Pouquíssimas pessoas, 3, 4 pessoas na história de Sergipe inteiro tinha sido feito. Eis que chamou esse babalorixá de Salvador para jogar novamente os búzios e confirmar aquilo. Ao jogar os búzios, então ele veio para Aracaju. Quando ele jogou os búzios, quando caiu os búzios todos alafiados, ou seja, todos abertos, imediatamente eu manifesto Exu. E ali, eis a confirmação que eu precisava ter a minha iniciação na ritualística do candomblé. E então eu já escrevia com Lúcio, já tinha alguns livros publicados, inclusive. Então eis que eu sigo essa jornada, então marca-se uma data e eu ficaria por 30 dias recolhido em um quarto para fazer todas as ritualísticas necessárias de iniciação. E a saída foi bem interessante porque antes, né, de haver a festividade da saída, que é a apresentação, aconteceram 2 episódios muito interessantes. Isso tudo para explicar a construção do Água Jaruanda. No terceiro dia que eu já estava recolhido, eu tive uma projeção, um deslocamento do meu espírito, em que Iemanjá e Oxalá ele me recepcionavam, me davam um abraço. Dizia assim, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. E acredito no quinto, sexto dia, eu estava dormindo e um negro, vestido de branco, ele bate no solado do meu pé. Eu estava deitado na esteira e disse assim, acorde, porque o que você vai presenciar, você precisa estar acordado para você não dizer que foi sonho. E aí começam a vir todos os orixás e deixar ao redor da minha esteira oferendas. Todos os orixás vieram dar oferendas ao redor da minha esteira. Então Oxóssi, Iemanjá, cada um colocava a sua oferenda. Eis que no final, esse mesmo negro, que até então eu não sabia quem era, né, que depois ele revelou que era Olodumare, ele entrega um livro sagrado, ele diz assim, aqui é o livro sagrado da sua história e aqui está o tabuleiro de búzios para você. E aí quando ele arriou o tabuleiro de búzios, eu sabia que minha história ali efetivamente estava começando de uma maneira bem intensa. Quando eu já estava, né, dentro desse processo iniciado, o Orixá Exu começou a vir e dizer assim, tudo que você estiver vivenciando aqui, aprenda, porque você está numa escola. Eu vou precisar de tudo que você sabe mais adiante. Então, até então, eu não sabia o que viria no futuro. Com 9 meses, mais ou menos, da minha iniciação, eu já não estava me sentindo bem dentro do rito ali que eu estava vivenciando. Um pouquinho antes de completar 1 ano, ele disse assim, o seu ciclo aqui acabou. E aí, nesse intervalo, eu procurei uma outra casa para me dar abrigo, para que eu pudesse seguir a minha jornada dentro de uma outra perspectiva. Eis que eu saio de um terreiro de Aracaju, vou para um terreiro em Itabaiana, que me dá o abrigo, e ali joga-se os búzios para que eu desse entrada, né? Quando a gente dá entrada em uma nova casa, precisa jogar os búzios para saber como vai ser a história. E a história foi que Xangô Airá, que era o orixá do babalorixá dessa nova casa, estava determinando que o sacerdote desse, né, a Decá para mim por ordem de Exu. E Exu aí vem a se manifestar, confirmando que efetivamente eu precisava iniciar minha jornada de sacerdócio. E então, mais um impacto, mais uma surpresa, porque abrir uma casa nunca foi um planejamento imediato para mim. Eis que vem a tarefa, eu fico recolhido por mais 7 dias, raspa-se a cabeça novamente. Eu tenho todos os aprendizados dos odus, do jogo de búzios e todas as ritualísticas necessárias
para receber um cargo de babalorixá, ou seja, né, de sacerdote efetivamente no rito dos orixás. E então vem esse grande dia, tem a minha saída, eu recebo tudo que é de direito. E nesse intervalo já vinha tendo insights de que eu precisava buscar um espaço que ficava entre o rio e o mar. Só que em Aracaju, entre o rio e o mar, é uma faixa litorânea muito grande. Onde seria? Uma vez eu estava lá escrevendo um livro, até com Josué, foi o primeiro livro, que é um dos mentores, e Pai Benedito chegou do lado e disse assim, abra aí e veja um terreno que está à venda. E aí eu abri e veio, a primeira coisa quando a gente abre, né, um sistema de busca do Google, veio esse terreno. Ele colocou, porque ele também trabalha nessa parte espiritualmente tecnológica, então ele me dá muitos acessos. Às vezes eu abro a tecnologia e aquilo que eu leio é aquilo que ele precisa passar para mim. Então às vezes está no trabalho e ele não pode ficar do lado fazendo essa intervenção, como aqui no Águas de Aruanda, lá em casa. Anotei no papel e coloquei no bolso e quando eu cheguei com o Tiago, ele disse assim, vamos sair para procurar um terreno. E eu disse, olha, tem um terreno aqui que o Pai Benedito até me orientou, está aqui no meu bolso. Decidimos então em um dia fazer a nossa peregrinação de busca pelo terreno. E a gente começou a fazer as buscas aqui na região do Rubalo, Areia Branca. Eu liguei para esse número e que Tiago conhecia inclusive a pessoa que estava vendendo e foi muita coincidência, que não é coincidência. Chegamos na porta e verificamos esse terreno. Detalhe, a gente não tinha nenhum dinheiro, R$1 para comprar nenhum terreno, mas estávamos abertos para cumprir essa jornada. Fomos no terreno que Fábio viu o anúncio e ao chegar, né, no terreno que hoje é o Águas de Aruanda, mas até então não sabíamos, eu tive vontade de entrar, passei pela cerca, era cercado, muitos coqueiros, pés de mangabas, cajueiros. Entramos no terreno, caminhamos um pouco, saímos e decidimos buscar outros terrenos também, né, para sentirmos, enfim. Depois a gente voltou para olhar outros, mas veio aquela voz no meio do caminho, volte agora. 10 minutos depois, eu tive uma mensagem dizendo, volte para aquele local. Fábio também recebeu essa mensagem, volte para aquele local. Se Fábio, eu recebi, eu também recebi, voltamos. Quando nós voltamos, é uma estrada de pissarra. Na porta, hoje, onde é o Águas de Aruanda, tinha, nesse retorno, uma garrafa de cachaça, farofa de dendê e 7 velas brancas quebradas. Foi quando a gente voltou e estava lá plasmado, materializado, uma garrafa de cachaça, as velas, farofa, e mostraram que era aqui. Ou seja, Exu materializou o sinal, porque no caminho eu vinha dizendo, meu pai Exu, se for esse local, me dê algum sinal de que seja que a gente vai fazer de tudo para aí adquirir. Eis que o sinal foi materializado. 10 minutos antes não tinha, porque essa oferenda estava no meio da estrada. Era impossível a gente não ter visualizado anteriormente, porque ela estava no meio, a gente teria que passar pelo... O carro teria que passar por cima. Então, eis a materialização, sabemos. Ligo para a pessoa que estava responsável por vender o terreno, e digo, olha, eu preciso de mais ou menos 2 meses, porque eu tenho um único apartamento que eu vou colocar para vender. Eu acredito que em 2 meses eu consiga vender, não sei, mas a gente vai... Assino o contrato de promessa de compra e venda na sexta-feira, falo com o corretor para que seja anunciado a partir de segunda-feira. Quando chega na segunda-feira, eu recebo uma ligação do corretor, 10h30 mais ou menos, eu penso que estava faltando algum documento. Ele diz, olha, não sei o que aconteceu, seu apartamento está vendido. Foi vendido em 2h30. E ele conseguiu vender esse apartamento em 1h30, 2 horas, foi uma coisa muito rápida. E aí começou o período da obra. E o valor do apartamento foi exatamente o valor do terreno do Águas de Aruanda. Ou seja, 0 a 0, né? Pegou aqui, entregou ali. E assim é o pontapé para o início da edificação do Águas de Aruanda. Vendemos um apartamento também que nós íamos receber, também muito rápido. E as coisas foram acontecendo todos os dias e não podemos contar a ninguém, porque começou a obra em janeiro e teria que inaugurar o Águas de Aruanda no dia 2 de novembro. E durante esses meses aí de obras, nós diariamente aqui, sem contar a ninguém, trocamos o carro, precisamos comprar um carro para carregar cimento, né? Então o nosso carro tinha 1 ano de comprado, mas aí a gente vendeu e comprou na época uma Saveiro Cross, acho que foi um carro assim, para a gente colocar o cimento. Então todo dia o pedreiro estava às vezes no trabalho, trabalhava às vezes, eu era obrigado a trabalhar de terno nessa época e faltou cimento agora, a obra vai ficar parada. Eu pedia licença, pegava o carro,
pegava 30 sacos de cimento de terno ali, pegava, colocava, jogava aqui e voltava para o trabalho, mas foi uma coisa assim que a gente não podia contar a ninguém e foi muito interessante esse movimento da construção. E detalhe, Exu Capa Preta, ele chegava e passava a planta do que seria o Água Jaruanda. Então ele disse que seria em formato de L, um lado, e do outro lado ele passou passo a passo, 14 passos, a janela virada para esse lado, janelas assim, tudo ele passou. E Fábio, ele pegou um papel pautado e ia fazendo como se arquiteto, engenheiro ele fosse, enfim, seguindo toda a trajetória do que Exu Capa Preta ele passou. A primeira coisa que foi construída no Água Jaruanda foi o poço que fica hoje em frente ao auditório. Então o poço foi a primeira coisa, porque precisávamos de água para poder fazermos a construção. E aí quando foi retiradas as árvores, os matos, verificamos que era um buraco e que precisamos de mais de 170 caçambas duplas de aterro, e não poderia ser cascalho, tinha que ser barro, porque era um centro espiritual, duplas, para poder aterrar. O alicerce do Água Jaruanda tinha quase 2 metros de altura. A gente, para passar pelo alicerce, para verificar a planta, se estava sendo feita corretamente, a gente tem que subir escada e transitar por meio de escadas entre um alicerce e outro. Só que nós tínhamos prazo, começamos em janeiro de 2012 e tínhamos que inaugurar dia 2 de novembro de 2012, do mesmo ano. 10 meses para edificar o Água Jaruanda e a nossa casa. Então a nossa casa ficava de um lado e o barracão, enfim, né, o espaço que seria o Água Jaruanda seria do outro lado. Tivemos que operar inclusive como pedreiros, como ajudante de pedreiros, então carregávamos blocos, telhas, mexíamos a massa. É tanto que eu não sabia que cimento cortava. Chegou uma época que hoje no Água Jaruanda tem a fonte e eu pegava o cimento com a mão para colocar as pedras, por tanto desespero que eu estava para que a gente cumprisse a meta da data. E aí minhas mãos começavam a cortar e a sair sangue, ou seja, cimento com sangue ali misturado, talvez para colocar o axé ali natural. Chegou o grande dia do 2 de novembro de 2012. E na véspera já ligando para as pessoas, inclusive minha família. Venham para a inauguração, só que eles não sabiam que eu ia morar do lado. Então a gente já inaugurou com tudo, a casa que a gente passou a morar do lado do centro e todos tomaram aquele susto, até porque não sabia do movimento, né? Então imagine, pessoas da minha família não sabiam nem que eu incorporava, e eu incorporei para Pai Benedito. E durante a sessão foi um presente, né? Até então, somente 4 pessoas sabiam da construção do Água Jaruanda. Eu, Fábio, tio Chico e minha mãe. As únicas pessoas, porque assim era a determinação. Chegou o dia 2 de novembro de 2012, 50 pessoas poderiam ser convidadas. A partir de então, todo sábado a gente abria para atendimento. Tínhamos o projeto Casa de Caridade Irmão Lúcio, que era um projeto por conta de Lúcius. A gente ajudava algumas ONGs, algumas formas, fazíamos Natal na comunidade, enfim. Seguimos, fundimos, né, com o Água Jaruanda dentro do projeto. Cada ano foi um degrau importantíssimo dentro da nossa jornada. Os estudos que nós fazemos até hoje aqui, estudo da mediunidade, do módulo, o estudo começa em 2013. Em 2013, em junho de 2013, ou seja, quase 6 meses depois da casa aberta, vem a orientação para fazermos também ciclo de estudos. Estudos sistemáticos de livros, de orientações espirituais, mensagens. E foi bem interessante que no dia que ia começar o estudo, dia 3 de junho de 2013, eu estava retornando do trabalho, o estudo seria às 19 horas, eu estava voltando do trabalho, mais ou menos 1h da tarde. Falei com o Fábio ao telefone, disse: Fábio, eu já estou voltando para casa, né? Então eu morava no Água Jaruanda em 2013 e estou voltando para casa. Ele disse: depois eu chego também. Quando eu estou passando pela avenida principal da Orla de Atalaia, a Orla aqui de Aracaju, uma motoneta, essas motonetas, né, que na época não precisava tanto de registros, de carteira, ela cruza a avenida. Então, do jeito que ela sai de uma rua perpendicular, ela cruza a avenida para pegar o retorno do outro lado. E porque ela não parou, então eu tomei um susto. Então, para desviar dessa motoneta, eu viro o volante todo para o meu lado esquerdo, subo no meio-fio e saio batendo em vários coqueiros na orla, próximo aos bombeiros. Então eu sofro um acidente, o airbag dispara, enfim. E eu tenho a sensação de que ali eu tinha desencarnado. É tanto que eu me lembro que na hora do impacto com os coqueiros, né, dos primeiros coqueiros, eu disse assim: ai meu Deus, Fábio e Água Jaruanda. Mas ali eu entreguei, enfim, né? Eu me lembro como se fosse hoje assim: ai minha Nossa Senhora, Fábio e o Água Jaruanda.
enfim, né? Para mim ali era o meu desencarne, né? Meu impacto, mas ali eu chamei Deus, Nossa Senhora, e entreguei Fábio e o Água Jaruanda nas mãos de toda a corte espiritual. Isso que eu começo a escutar uma batida no vidro, pô, 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 pô. Eram os bombeiros, porque o carro estava com o vidro fechado, estava no ar-condicionado, para que eu acordasse, né? Porque eu tinha desmaiado, acordasse para poder tirar o cinto, abrir o carro, né? A porta do carro como podia, para sair. E então eu saio, aí eu começo a ter os primeiros atendimentos. Tinha um médico que estava em um dos bares da Orla, que vem prestar o primeiro atendimento para mim. Perguntou se eu estou bem, porque eu estava sentindo muitas dores abdominais por conta do cinto, do airbag, com vontade de vomitar também. E o SAMU chega, me leva para o hospital. Na sala de recuperação, de observação, enquanto estava esperando chegar para fazer alguns exames, pai Damião, ele chega, ele incorpora, estava Fábio, tio Chico e mais um outro voluntário que era do Água Jaruanda. E eu acho que minha mãe também estava. Então ele manifesta e diz: o que queria desviar do propósito do início do estudo não conseguiu. O acidente foi em uma grande encruzilhada, então quem vier em Aracaju, quem está em Aracaju sabe que ali aquela rotatória do Corpo de Bombeiros é uma grande encruzilhada, então Exu estava ali presente, né? Não foi em vão que foi ali. E que às 19 horas eu estivesse iniciando os estudos. Que o que aconteceu não conseguiu desviar o percurso do Água Jaruanda e que eu estivesse lá sentado às 19 horas. Isso já era 5 horas da tarde. Então fomos, tal, e o médico: olha, você precisa de repouso, tantos dias, afastado do trabalho. Eu disse: eu tenho um compromisso agora. E o médico dizia assim: você não está entendendo, você sofreu um acidente gravíssimo, porque parou a orla. Era a emissora de TV, o trânsito parou, tinha que ter desviado. Bem Exu, né? Já mobiliza tudo. E às 19 horas eu estava aqui no Água Jaruanda, iniciando o estudo com cerca de 11 pessoas que já tinham se colocado à disposição para estudar com a gente desde o início. Então essa história é bem marcante, né? Essa história é bem marcante também da construção do Água Jaruanda, do estudo do Água Jaruanda que hoje a gente existe, né? Tem online, presencial, formação, mas para ter tudo isso, eu vivenciei essa batalha, essa jornada, e eu digo que eu já gastei 5 vidas. Se o gato tem 7, né? Mais ou menos na mística, né? Na mística, eu acredito que eu só tenho mais 2. Então, que por favor, vá devagar aí que eu já gastei umas 5 vidas aí, que depois a gente pode gravar uma história só dessas 5 vidas que eu já gastei nessa existência. Eu já pulei essas 5 fogueiras. Em 2015, eu recebi a informação de que precisávamos sair, desocupar do Água Jaruanda. Recebi a informação que precisávamos. E até então eu guardei essa informação. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou dizer isso a Fábio? Que vamos precisar desocupar, porque construímos essa casa para morar ad eterno, sem data aí determinada para sair. E é um templo sagrado que eu quando entrava na rua, voltando do trabalho, estava entrando em um portal. Né? Então a gente plantava, tinha a nossa vida aqui de morar em uma casa com muito zelo. E então, em junho, mais ou menos, vem essa mesma informação, diz assim: agora você precisa dizer para ele. Vocês precisam desocupar o espaço para se transformar num hospital espiritual. Precisamos do espaço de vocês. E então eu falo para Fábio, eu disse: Fábio, um coração apertado, sem saber como ia ser a reação dele, como ia ser a administração de tudo isso. Eu disse: Fábio, nós precisaremos sair da nossa casa. Estamos sendo despejados pela espiritualidade. Então, com 3 anos que eu morava nessa casa, recebemos a notícia, né, que Serafis Bey iria precisar para expandir o hospital. Então eu chorei uma semana. Mas hoje eu choro de alegria. Porque eu não sabia que a expansão ia ser desse jeito, tão grande. Então quando a gente desapega, a gente cresce. É a lei do universo, você tem que desapegar, você tem que doar. E a pombagira, Dona Sete, ela disse que em janeiro que começássemos a fazer uma poupança. E aí então, quando decidimos mudar, ela disse: tudo que vocês têm na poupança, todo o dinheiro que vocês têm na poupança, vocês vão gastar agora com a readequação da casa de vocês para se transformar no hospital. Tudo, entregue tudo. E aí me veio uma memória de que na época da construção,
eu trabalhava e o valor do meu salário correspondia a uma semana do valor que os pedreiros precisavam receber. Eu entregava todo o meu salário. E aí Fábio dava todo o suporte e outro para a gente sobreviver. E também, só fazendo uma memória, nós colocamos o nosso currículo debaixo do braço para procurar outro emprego para dar aula, para poder ainda injetar mais dinheiro no Águas de Aruanda na construção. E chegamos em uma universidade aqui em Aracaju que estava tendo uma reunião de professores para decidir a grade de professores. Fomos contratados e passamos aí o período. Eu me lembro que eu recebia R$ 236 mensal. Mas aquele 236 era o valor que eu ia sobreviver o resto do mês. Porque o salário que eu recebia no meu trabalho seria todo para pagar a mão de obra dos pedreiros. Então, assim, é uma história de luta desde o início e de muito aí desprendimento de tantas coisas que fomos colocadas. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando também, aí Pai Benedito disse assim, coloque aí, nesse negócio aí, na internet, né? E coloquei assim, ufologia e espiritualidade. E aí eu coloquei. E aí veio Casa do Consolador. Aí é aqui que vocês têm que procurar para entender melhor de ufologia. E foi quando estava acontecendo o encontro de ufologia e espiritualidade lá da Casa do Consolador. Então a gente na época tinha um programa Pelos Caminhos da Fé. E aí vamos aproveitar e gravar alguma coisa com Mônica, com Margarete, sobre ufologia. E fomos. Então foi o primeiro contato com a ufologia. E desde então ficamos parceiros, Mônica de Medeiros, Margarete Áquila, Wagner Borges, já Gilda Moura veio aqui também para nós, para entendermos mais esses fenômenos anômalos que estavam acontecendo. Essa abordagem desde nossa viagem para o Egito, que Tiago recebeu o Divino Aterramento, uma ferramenta estelar que veio de Órion. Então tudo isso chegou para nós e a gente precisou estudar, fazer cursos em São Paulo, todo mês a gente viajava para entender os fenômenos anômalos da ufologia, da hipnose, da progressão, da regressão, para entender o perfil da pessoa que chegaria aqui no Águas de Aruanda, porque muitas vezes são problemas espirituais, de mediunidade, mas muitos são problemas de ordem ufológica, são acessos, são chips, são implantes, então nós passamos a entender melhor todos esses fenômenos que aconteceram conosco. Também eu lembro que na minha infância, lá em Frei Paulo, teve um dia de domingo à tarde que o céu mudou de cor e praticamente todas as pessoas tiveram acesso. Então, aqueles círculos foram movimentos circulares e ali foi meu primeiro acesso. Foi um contato mesmo direto. Certa feita, eu fui lá com o Gilda fazer uma regressão, nesse curso mesmo que a gente fazia com o Gilda em São Paulo. E na minha regressão, eu fui para esse momento lá desse contato que eu tive. Foi um contato e foi muito forte. Já eram esses seres que nos assistem também do campo ufológico aqui do Águas de Aruanda. E hoje a gente começa a encaixar, montar o quebra-cabeça, né? Então a gente sabe que a Casa Universalista, a Umbanda, ela não fecha as portas para ninguém. E a ufologia chegou na nossa casa para ficar. A gente sempre diz aos alunos aqui que chegam e aos médios de corrente, se você quer entender o Águas de Aruanda, você precisa também entender a ufologia. Não é só Orixá, Preto Velho, Caboclo, Pombagira, Maria Padilhas, Marujos, Erês, os mestres ascensionados, o Arcanjo Miguel e a ufologia, porque a ufologia ela abraçou a nossa casa e está expandindo com curas, com a Casa de Pedra aqui, os acessos que nós precisamos, como o Ashima, que é um ser estelar que Tiago canaliza, ele tem passado para nós. Ashima é um ser de Órion que passa também a vibração de cura aqui para a nossa casa. Então eis que a Pombagira diz que a gente precisava tirar tudo que a gente tinha na poupança para fazer aí a reforma da nossa casa para se transformar no hospital espiritual. Começamos a obra, só que faltava um valor de aproximadamente R$17.000 para finalizarmos a obra. E eu e Fábio já não sabíamos mais de onde tirar esse valor. E repentinamente na nossa conta é depositado 10, depois 7.500, sem dizer o nome da pessoa, foi um depósito anônimo. Eu até perguntei a algumas pessoas, eu disse, olha, por favor, se vocês conhecerem, me diga, porque eu preciso agradecer. E aquela história, a espiritualidade sempre diz, o dinheiro surge de acordo com a necessidade. Foi essa máxima que sempre Pai Damião, né? E aí, assim, Pai Damião sempre esteve conosco desde o início, o seu sultão das matas, né? Muito importante registrar que toda a guiança sempre esteve conosco
lá do início, nos colocando sempre ali na ordenança ali do que precisávamos vivenciar, aprender, ritualizar. Chega ao hospital espiritual, o dinheiro ali foi depositado, a gente consegue materializar. O mestre Serafis Bey, né, ele canaliza por mim o regulamento da Casa de Pedra, do hospital. Então ele disse que teria um auditório, teria uma sala de cromoterapia, teria a sala de misericórdia. Então ele divide e coloca todos os regramentos que a partir daquele momento fizéssemos cursos, que os valores dos cursos seriam revertidos para a manutenção do Água Jaruanda. Então é um compilamento de mais ou menos 11 páginas. 11 páginas ali canalizadas por ele. Então, com todos os regramentos, e fizemos exatamente o hospital de acordo com as luzes, a posição das macas, campanha para maca, campanha para cadeiras de plástico, nós fizemos. Muita coisa foi feita. Isso paralelo aos projetos sociais, porque eles sempre passaram para nós essa questão da expansão por meio dos projetos sociais das pessoas que precisam. E hoje temos 5 projetos que sustentamos aqui com a venda dos livros. Eu já escrevi 15 livros, Tiago 17 livros. Paralelo a tudo isso, a gente inventou ainda de fazer um mestrado em Direitos Humanos para estudar o perfil dessas pessoas e ter mais empoderamento para trabalhar essas questões. Acredito que a gente precisa também ir para essa linha. Tudo por orientação espiritual, tudo que a gente faz. Pessoas até perguntam como é que vocês ainda inventam, mas não é invenção, é o fluxo e dá tempo de tudo, porque a gente conseguiu encaixar na nossa agenda e todos esses projetos que vocês acompanham como canal do YouTube, essa expansão que o YouTube também trouxe para nós, que a gente sabe que a rede social é importante. Então existe já no campo etérico, no campo astral, todo o planejamento dentro dessa nossa trajetória espiritual. Eis que a gente está em Frei Paulo. Quando eu passo pela Praça da Serra Redonda, eu olho para um terreno e vejo uma placa etérica, porque no terreno não tinha essa placa. Eu vejo Horto da Serra. E aí eu disse para Fábio, Fábio, aqui esse local a gente precisa comprar. Ele não invente. Meu Deus do céu, onde é que a gente vai ter esse dinheiro para comprar esse terreno? Não sabe nem se está para vender esse terreno, não sabe nem como vai ser esta história. Mas aqui é o Horto da Serra e vai ser um ponto espiritual do Água Jaruanda aqui na Serra Redonda. E o dinheiro chega. O dinheiro, quando é para o bem, chega. Pode ter certeza. Está aí o exemplo do ponto de luz, centro de distribuição. Só cresce, né? A energia está crescendo. É a primeira visita, né? Como proprietários, o Caboclo Sultão das Matas, no pé de uma jaqueira, ele manifesta, ele incorpora, dizendo que ali seria um ponto espiritual, que naquela jaqueira ao redor seria construída uma pequena choupana do barro daquela própria terra, e aí ele passa todo o campo de diretrizes iniciais que seriam amadurecidas posteriormente por ele mesmo, e hoje é o que é o Horto da Serra. E nós seguimos diante dessa espiritualidade agradecendo. E cada momento nosso é de gratidão, cada momento. Eu sei que temos muito ainda para expandir, muitos livros para escrever, muitas obras. Seu Sultão das Matas, ele disse que eu sou um construtor de úteros. E eu quero construir muitos úteros ainda na minha vida, para abrigar muitas pessoas. Então, nesses 10 anos, eu me alegro bastante por ter dito sim àquele jogo de búzios que eu tive lá no início, que disse que eu precisaria abrir uma casa espiritual. Eu me alegro por ter nunca dado as costas ao meu orixá em termos de que o que ele determinava era aquilo que precisava ser feito. Para mim sempre foi muito claro isso, porque para mim é muito forte a minha jornada junto com a de Fábio, de que essa obediência à espiritualidade, não uma obediência cega, mas uma obediência lúcida, em termos de que nós não estamos sozinhos. Se eles disseram que era para fazer isso, é porque existe todo um aparato que já está posto. É só a gente se colocar para receber tudo isso. Então, assim, foram muitas coisas que já foram edificadas. Então, nesses 10 anos, o meu espírito ele fica em êxtase, o meu corpo idem, por conta desse reconhecimento de que a espiritualidade ela tá bem representada, digamos assim, diante da nossa obediência. Eu sempre fico vigilante para jamais cair nas tentações da vaidade, porque Pai Damião e o Caboclo Sultão das Matas sempre diz: não acredite nos aplausos, não se envaideça pelos aplausos. Assim como existem os aplausos, existem as críticas. Utilize essas duas ferramentas para encontrar o seu centro, o ponto de equilíbrio, o seu meio. Então é nisso que eu busco todos os dias, na minha autovigilância, no meu estado de prece, na minha edificação pessoal, porque estamos seres humanos, em que pese as pessoas às vezes não nos enxerguem como seres humanos, mas também estamos seres humanos com tantas adversidades
da matéria, vida pessoal, vida familiar, vida profissional, porque trabalhamos também. Existem algumas pessoas que acham que a gente não trabalha, mas a gente trabalha, né? E tem todas as adversidades do trabalho também. E algumas pessoas me perguntam como é que a gente dá conta de tudo isso. Nem eu sei responder, me desculpe. Mas eu sei que quando a gente se coloca à disposição do fluxo, a gente vai. E outro dia eu estava aqui no Águas de Aruanda e seu Zé Pilintra me chama, fez assim, né? Seu Zé Pilintra é um Exu, todo de branco, e ele me fez assim. Aí eu disse, não é possível, tá me chamando para lá para fora, eu fui. Aí quando eu cheguei, ele foi andando pela calçada, dobrou no terreno do lado. E aí eu acompanhei, quando chegou lá ele desapareceu, né? E eu vi uma garrafa de cachaça aberta, acabado de abrir, o cheiro subiu assim, em cima da mangabeira aqui. Eu disse, meu Deus do céu, já estou sabendo o que é, esse terreno vai ser nosso. E aí, aguarde as próximas edições do Águas de Aruanda, viu? A garrafa de cachaça tá lá para quem quiser ver, já está vazia. Outro dia eu fui lá e aí, olha a garrafa aqui, tá lá para contar a história. Depois eu vou tirar uma foto para vocês mostrarem aqui também essa garrafa de cachaça, o que é você seguir a espiritualidade. A gente sabe que hoje atendimentos com 300, 400 pessoas aqui no Águas de Aruanda já está pequeno, né? Mas eles providenciam tudo, pode ter certeza, é só você confiar. E eu torço para que as gerações que estão vindo, né, já estão e outras que virão, deem continuidade ao projeto Águas de Aruanda. E quem está aqui posto ainda conosco no nosso dia a dia, se junte, venha com a gente, que a gente sempre tem trabalho para fazer. Gratidão e Laroe Exu por todos os caminhos abertos, por todos os caminhos de desafios e colocados sempre à disposição do autoconhecimento e da fé lúcida. Axé. Olha, o tempo passa rápido, 10 anos que parecem 10 meses. A gente, quando segue o fluxo, a gente sabe que a linha do tempo, ela passado, presente e futuro, ela está vivendo ao mesmo tempo, mas eu quero que esses 10 anos se transformem logo em 100 anos aqui para os próximos, futuras gerações, que eles possam dar continuidade a esse projeto, a essa expansão, e eu desejo que vocês acreditem na espiritualidade, não tenham dúvida em nenhum momento, porque eu só tenho feito isso. Fé, perseverança e acreditar que espiritualidade é coisa séria e siga que você vai ser feliz sempre. E as pedras do caminho a gente ajuda, a gente cata, um vai catando, tirando da frente e ajudando o outro, mas sempre segure no ombro amigo e tenha fé, é a palavra que eu deixo, fé.